noite, bom dia ou boa tarde a você que nos acompanha. Então, a gente está realizando mais um encontro aqui numa família do nosso município. Peço para vocês que acompanharam a gente durante esses 5 encontros, né? Que Deus já abençoe vocês, derrame suas bênçãos sobre as suas famílias. E hoje o nosso encontro ele vai tratar sobre o amor na família. Embasados no ensinamento do Papa Francisco, e especialmente na exortação apostólica Amoris Laetitia, refletiremos sobre a manifestação do amor no âmbito da família. Então, hoje a gente está presente na casa da Célia e da Leidmara, que para quem sabe, são a minha prima e minha tia, mas para quem não conhece, a gente vai trabalhar como Célia e Leidmara, porque acho que fica mais fácil para vocês aí em casa. A Célia passou pelo divórcio, então por isso que a gente está aqui na casa dela. E a Leidmara, como filha, também veio auxiliar a gente nesse momento de família, para a gente estar refletindo. Peço a vocês aí em casa que escutem, né, com bastante atenção, porque na nossa comunidade várias pessoas passam por isso. E hoje é um tema muito importante para ser tratado durante essa Semana da Família. Então, que você na sua casa possa acompanhar aí a nossa oração inicial e com fé, rezemos então. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. A vós confiantes nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no plano de Deus. Jesus, Maria e José, ouve e acolhei a nossa súplica. Amém. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. A vós confiantes nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no plano de Deus. Jesus, Maria e José, ouve e acolhei a nossa súplica. Amém. Então, hoje para você que nos acompanha, a leitura ela está em 1 Coríntios, capítulo 13, os versículos são de 1 a 13. Então eu vou estar lendo para vocês, depois no momento da leitura aqui da apresentação do Evangelho, a gente vai estar refletindo um pouco sobre isso e ouvindo o testemunho que a família tem para nos dar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houvesse caridade, sou como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade.
Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora, subestimem a fé, a esperança e a caridade. As três. Porém, a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, sobre o evangelho de hoje, a gente vê que o evangelho ele é um pouquinho mais extenso do que os que a gente vem lendo durante os nossos encontros, mas eu gostaria de passar a palavra para a Lady Mara e para a Célia, para elas estarem falando hoje como que esse evangelho ele está presente nas nossas vidas, agora na nossa atualidade. Lady Mara? O evangelho de hoje veio muito na minha mente em relação a como está o mundo atual, né, em decorrência da pandemia. Muitas pessoas dependem da caridade do próximo, né? A gente tem que estar praticando a caridade para outras pessoas que muitos perderam o emprego. E a gente depende desse amor, dessa vontade de ajudar o próximo, para a gente conseguir também ajudar a outra família para que eles também não padeçam, né? Decorrente de tudo que está acontecendo. E também a ciência, né? A sabedoria que é um dom que a gente recebe, também está ajudando muita gente, né, para conseguir as vacinas, conseguir fazer em tempo recorde em relação a como era antes. E tudo isso, querendo ou não, envolve uma caridade, né, que se eles não estivessem lá dando o melhor de si para ajudar o próximo, talvez a gente não conseguiria estar tão bem conseguindo lutar contra isso. E é uma realidade que, querendo ou não, desestruturou, né, muita gente. E a gente tem que estar levando, né, o nosso amor, a nossa fé para ajudar o outro. Tia Célia, o que você entendeu hoje sobre esse evangelho e como que ele se aplica aqui nas nossas vidas atualmente? Assim, o que eu entendi é que a caridade é o fundamento de tudo. Tá muito desamor muito grande. E a caridade quer dizer amor. Precisa muito disso para o mundo e as pessoas viverem melhor. Sim. Eu acho que é o fundamento de tudo. Então, acho que hoje, do Evangelho, fica bem claro isso que vocês duas trouxeram. Acho que tudo isso que a gente vem passando nas nossas vidas, né, o mundo em geral, a pandemia a gente sempre tem que lembrar, ela é algo muito ruim se a gente pensar em nível mundial. É muito ruim a gente passar por isso. Só que, por um lado, muitas coisas que a gente passou a viver em família, ou vivia em família, foram esquecidas. Também esquecidas não no sentido de deixar de se fazer, mas esquecidas no sentido de se dar valor. Então, antigamente, o passar um ano novo, o passar uma ceia, o passar um aniversário, foi se perdendo o valor. A gente via que muitas vezes era mais algo por foto, por beleza. Hoje, com toda essa pandemia, hoje a gente sente um gosto a mais de estar com a família reunida, porque a gente sabe que às vezes pode ter sido o último momento ou pode ser o último momento. Então, acho que essa caridade ela se fez mais presente também no sentido de se dar valor ao próximo, de saber que tudo tem seu fim, tudo tem seu tempo. Como a Lady Mara falou, é muito importante a gente lembrar que a gente recebeu todos esses dons. Todos os dons vêm de Deus. A ciência é de suma importância. Mas do que valeria a ciência se a pessoa já não fosse caridosa de saber passar ao próximo? Então, mesmo que a gente tenha o dom da ciência presente dentro da gente, de saber encontrar uma vacina, de saber curar uma cura, o que adiantaria se eu não tivesse esse amor
como a Célia falou, se a gente não conseguisse passar esse amor ao próximo, eu descobrisse e só guardasse para mim, não pensasse em salvar as outras pessoas, não valeria de nada. Voltaria no início da palavra, né? Tudo que eu fiz de nada valeria se eu não fosse caridoso. Ou, igual ele fala, né? Se eu doasse todos os meus bens aos pobres. Mas também a gente tem que doar de coração aberto, que depois ele fala, se eu fosse jogado ao fogo, de nada valeria. Mas é se doar de coração aberto, de saber que a gente faz isso procurando o bem, e não procurando só se aparecer. Se eu faço algo para que as pessoas só me vejam, muitas vezes é mais bonito a gente fazer uma coisa escondida, porque para Deus às vezes é mais valorizado do que se a gente fizer alguma coisa só para se engrandecer. Então volta na mesma questão. E acho que fica muito importante quando ele fala, né? Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém a maior delas é a caridade. E acho que um ponto também que é importante para a gente ver, né? Quando ele fala que a nossa ciência é parcial, e ainda quando ele fala, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Então, se a gente for pensar nisso, é como se ele falasse como é a nossa vida, né? A gente passa por pensamentos quando a gente é criança, quando a gente passa por alguma dificuldade na vida, a gente vai tendo algumas perspectivas. Porém, isso muda todo dia. Mas todo dia a gente pode ser caridoso. Sempre pensar no próximo e trazer esse amor, como a gente vem falando aqui. E no momento final da nossa vida, querendo ou não, a gente vai se ver face a face. É a gente mesmo que busca, às vezes, nos julgar durante o nosso processo de vida. A gente vai muito pela visão do próximo, mas é a gente mesmo que se acaba se julgando, como certo ou errado. E às vezes a nossa visão é confusa, porque às vezes a gente pensa que uma pessoa agiu de forma errada, mas a gente não sabe como aquela pessoa está passando. Então, às vezes, na visão dela, ela agiu de forma correta. E essa visão, ela muda. Todo dia a gente muda. E a gente só vai se conhecer realmente ou quando as pessoas falarem da gente, ou quando a gente estiver literalmente nos nossos momentos finais. É ali que a gente se conhece. É ali que a gente vê se a gente for uma pessoa bondosa, é ali se a gente vê o que a gente poderia ter melhorado ao longo da vida. Então, acho que essa visão do Evangelho de hoje ela é muito importante, porque ela traz uma perspectiva de a gente pensar lá na frente, de saber como a gente vai ser reconhecido, como que a gente vai ser o caridoso. Será que as pessoas vão lembrar de mim como Francisco, como aquela pessoa que só participava da igreja? Será que elas vão lembrar de mim como uma pessoa, querendo ou não, aí eu posso falar, às vezes, que eu sou uma pessoa difícil e tudo e tal. Como será que as pessoas vão lembrar de mim? E isso eu só vou conhecer no final da minha vida. Então, volta aquela questão do Evangelho, né? Me mostre tuas obras e eu direi o tamanho da sua fé. Ou o nosso provérbio do dia a dia, né? Me diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. A gente só vai saber isso lá na frente da nossa vida. Então, as nossas atitudes de hoje em dia têm que ser tomadas pensando numa maneira geral. Uma maneira de como as pessoas nos veem e de como que a gente pode ser caridoso no nosso dia a dia para que a gente traga frutos não só para a gente, mas também para a nossa comunidade de uma maneira geral. Então, hoje a gente está aqui, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A gente já conversou sobre essa palavra, mas eu gostaria também de saber o testemunho de vocês duas, né? Saber um pouquinho como foi a história de vocês, como que foi esse apoio dentro da comunidade, esse apoio familiar, como que esse tema, né? O amor na família, ele se encaixa dentro da vida de vocês. Igual você, tia Célia, que veio de uma cidade de fora, né? Passou pelo divórcio, veio para essa cidade, eu sei que você já morava aqui, para vocês que estão nos acompanhando, então, ela já era de outra cidade, veio de volta para Lupércio. O que mudou é que quando ela voltou, né, ela já veio sem o marido, né, por questão do divórcio, mas veio também com 2 filhos. Eu gostaria de saber como que foi passar por esse divórcio, que a gente sabe que é algo que é sofrido para quem vem, principalmente com os filhos,
E como que foi esse apoio? O que você achou? Como você vê hoje o que aconteceu lá atrás? Depois eu gostaria de passar para a Leidmar a palavra para ela falar como que ela tem essa visão de filha, que viu a mãe, viu o pai passar por isso, principalmente ela que era mais velha na época, e hoje a visão que ela tem sobre o assunto, né? Mas de tentar a gente ligar um pouco, né? Essa parte também do amor, do nosso evangelho, de ser caridoso, de como que a gente consegue na nossa vida aplicar essas coisas. Bom, é difícil a separação, mexe muito com a parte sentimental, espiritual. Dos dois lados é difícil, mas passando momentos difíceis, mas teve o apoio, né, dos dois lados, das duas famílias, apoiou muito. Foi bastante sofrimento ter os filhos, apoiar eles, dar tudo que eles queriam, querer superar tudo, a dor que eles sentiam. Mas foi relevando, foi passando o tempo, nos começos até para conversar, assim, era difícil. Manter até o contato junto, em conversa era difícil, mas foi passando, a gente via a necessidade de conversar e não se afastar, portanto, eu falei para os filhos que não voltava, não dava para voltar, continuar, mas que eu nunca ia impedir ele de entrar na casa, de ficar junto, meus filhos poder fazer refeição junto, meus filhos não sentiram muito aquele baque. E falei para eles que o pai deixou da mãe, mas não largou deles, que tinha amor dos dois. Quando eles quisessem ficar com o pai, passar uns dias que o pai podia, quando queria passar comigo, depois quando eles crescessem, aí eles decidiam onde que eles queriam ficar, eles ficam livres. E o pai sempre, quando parecia que ele ficou para lá, quando ele vinha em casa, sentava, a gente vai fazer refeição, fazia junto. Quando é aniversário, assim, convida, aniversário dos filhos. E continuamos a vida. Mas eu precisava muito de um apoio, de alguém junto comigo. Uma hora que o filho ficava doente, eu tinha que sair fora de hora, correr, e essa pessoa tá do meu lado, me apoiando, acompanhando eu, né? Não foi difícil também, outra pessoa dentro que não era o pai dos filhos, mas eu fui conversando bastante. Foi difícil, os filhos sofreu bastante também, que é difícil outra pessoa diferente, que não é do sangue junto. Mas a gente superou, meus filhos, assim, eu não sei totalmente o quanto eles sofreu, porque a gente tem uma noção que é o sofrimento, que é uma separação, né? Mas aí tem coisas que a gente até hoje não sabe, porque só eles falando o que eles sentem, né? Mas é difícil também essa parte da religião, porque a gente quer continuar participando da igreja, indo nas orações, tudo certinho. Mas essa parte de ter outro envolvimento com outra pessoa que já saiu fora do que o momento que a gente casou, que a gente prometeu, né? Então fica bem difícil, mexe muito, muito, muito. Se eu falar que não me importa, até hoje a gente se importa sim, essa parte espiritual. Mas como Deus é perdão, é amor, eu acredito que Deus conhece o coração de cada um. E se a gente não tem mal no coração da gente, eu acredito que é perdoado. Da questão, tia, também, que igual a gente estava conversando, né? Como que foi, você acha que essa vinda sua para Luperce, igual você está falando, teve o apoio da família, de ambas as partes, mas como que você acha que foi a sua vinda para cá perante a comunidade? Como que você acha que a comunidade lidou com você aqui, divorciada, com 2 filhos? Tem os dois lados, tudo tem os dois lados, né? Tem as críticas, tem as pessoas, cada um veja a gente com os olhos, né? Só que em umas partes eu procurei não ligar pelo que o povo falava. Eu dei a cara para bater e sofri bastante. Porque as pessoas falam, né, da mulher que não tem marido, que vive sozinha na sociedade, é muito difícil.
Então tem coisas que eu não me importei, que eu falei, importa o que eu sinto, o que eu penso e o que Deus sabe que eu sou. Não me importei muito. Então isso, meu objetivo era vencer, lutar e ter objetivo, que era criar meus filhos e não deixar eles passar necessidade e não ter preguiça de trabalhar. Isso foi bom. Agora, é duro as pessoas olharem a gente assim como coitada, coitada. Eu acho que não é bem assim, coitada, porque na vida a gente acontece muitas coisas. A vida a gente nasce, cresce e morre. E também, uma coisa que eu vejo muito é a ambição das pessoas querer ter muito. E a gente não precisa de muito. A gente precisa de uma casa para morar, um carro para andar e um trabalho que dá para você se manter, você e sua família. E o amor, que é o fundamental de tudo, porque não adianta ter tudo também e não ter amor. E a gente vai morrer e não vai levar nada. Tudo que você construir aqui vai ficar. Eu acho que a gente tem que ter o suficiente para poder ter uma vida boa e quando você for, você saber que sua família está estabilizada. Ter um teto para morar e poder se manter sozinho. É a preocupação. Eu acho que qualquer ser humano deveria ter só. Não querer fazer bem, acumular bem na terra. Entendi. Agora eu vou passar a palavra para a Edmara. Eu gostaria que ela falasse da parte dela como filha, principalmente dessa vinda, né? Você que acompanhou a sua mãe durante esse processo de chegada e viu literalmente esse divórcio, né? Essa separação entre mãe e pai. Como que você lidou com isso, Leide? E como que você vê hoje, né? Eu sei que lá atrás às vezes a gente passa por alguma coisa, mas as nossas visões podem se mudar, ou se for a mesma visão, não tem problema nenhum. É algo que a gente também tem que expor, porque agora é uma visão como filha. Então, importante para a nossa sociedade também, aí para quem está nos acompanhando, essa visão, né? Às vezes a gente tem a visão da mãe e do pai, mas agora a gente tem uma visão também de quem é o vínculo central dessa família. Então, é importante para a gente escutar também a voz dos filhos de vez em quando durante as nossas discussões. Eu tinha 9 anos de idade e eu tava numa fase que eu tava começando a querer entrar, né, naquela pré-adolescência. Eu já tinha a minha mente mais formulada e eu consegui entender muita coisa. E isso, emocionalmente, assim, eu fiquei assim, desestabilizada. Eu falo que tem 2 leis de Mara, uma antes da separação dos meus pais e uma depois. E eu cresci uma criança cheia de trauma. Hoje em dia, assim, eu tento não levar isso pra minha vida, não achar que isso pode acontecer na minha vida também. Mas eu tinha medo, muito medo, de ter um relacionamento, de casar, não dar certo, e passar por tudo que passou. Eu fiquei uma fase, eu cresci assim, rebelde, eu me rebelei contra meu pai e a minha mãe, eu saía, eu abandonei com uma certa idade, eu abandonei um pouco a minha fé, deixei de lado, eu deixei de frequentar a igreja, deixei de ter, como se eu tivesse deixado a minha fé, tivesse apagado assim, e um ponto uma fuga que eu tive da realidade. Então foi aquela época minha rebeldia. E acredito que talvez, não julgando eles, que foram a escolha deles, foram pro bem deles. Eu como filha sofri, mas eu sabia que talvez se eles continuassem aquilo só por causa da gente, eles também não estariam felizes. E a gente também, e eu como filha, eu tive que aprender, né, a lidar com os meus sentimentos para ver meus pais felizes. E depois, né, com o tempo ficando maior, mudou muito minha mente. Quando eu precisei estudar fora, eu saí da casa da minha mãe, eu fui morar em outra cidade para fazer faculdade. E nisso a minha cabeça foi mudando bastante, amadurecendo. Hoje eu tenho um filho pequeno, eu moro com o pai dele, a gente pretende casar, construir a família. E assim, e lutando contra aquele trauma, assim, aquele sentimento que ficou, né? Daquele medo de pensar que talvez pode ocorrer um divórcio. E como filha é difícil, mas a gente assim aprende a lidar.
E eu penso assim, que o meu irmão, como ele era muito mais novinho, ele era 4 anos mais novo que eu. Ele tinha uns 5 aninhos. Então ele, por mais que ele não entendia muita coisa, ele tinha uma noção. Mas eu acho que ele carregou menos trauma do que eu por conta da idade, não ter aquela mente já amadurecida, aquela mente formulada, que ele, pela idade dele, eu acho que ele conseguiu trabalhar a mente um pouco melhor por não estar formada mesmo, assim, o que é o conceito ainda de família, o que é o conceito de pai e a mãe morando junto. Eu acho que por ele ser um pouco mais novo que eu, pra ele foi melhor. Mas, assim, o trauma, assim, a gente leva. Só que, mesmo meu pai, né, estando em outra casa, meu pai foi muito presente na minha vida. Eu agradeço muito a minha mãe, que ela nunca fez a gente virar as costas pro meu pai. Ela sempre falava pra gente, ele é seu pai, ele nunca vai deixar de ser seu pai. E meu pai foi muito presente na nossa vida. E é isso. E hoje, assim, para vocês duas principalmente, vocês acham que todo esse processo, se fosse pra gente falar assim, ele literalmente foi um processo de evolução para as duas, né? Que nesses momentos a gente acaba se fortalecendo. Mas eu acho que assim, quando a gente fala dessa parte de comunidade, né, desse amor em família, é muito importante a gente ver esse apoio, né? Igual a Célia permite ainda que os pais, literalmente, dentro da minha casa, ele não é mais meu marido, a gente está falando aqui no modo civil, vamos falar assim, ele não é meu marido, mas ele tem que fazer parte da minha família, porque, querendo ou não, ele ainda continua sendo os pais dos meus filhos. Então, eu tenho que receber ele debaixo do meu teto, querendo ou não, ele foi um dia membro, ele é membro da minha família, da mesma forma, e vice-versa. E a importância que isso vem se demonstrando para os filhos. Então, nesse lado, a gente vê o quanto é importante esse contato de a mãe permitir, porque os filhos eles crescem de uma maneira mais sadia, como a própria Edmara falou, né? Com menos traumas. E eu queria saber de vocês. Vocês acham que hoje, tudo isso que passou, vocês duas, vem da família de vocês hoje, conseguiu dar a volta por cima? Uhum. Conseguiram dar essa volta por cima. E o que a gente pode esperar, vamos falar assim, de hoje, de agora pra frente? Eu acho que a ferida, ela cicatriza, mas você não pode mexer nela, né? Uhum. Agora a gente tenta viver da melhor maneira possível. E uma coisa assim que eu quero reforçar é que entre eu e meus filhos, que sempre eu conversei assim com eles, eu permito que o pai deles venha aqui, que traga a namorada deles. Quando o meu namorado vir também, a gente se junta tudo junto. Se for fazer um churrasco, a gente faz tudo junto. O porquê? Meus filhos não perderam o pai e não perderam a mãe. Eles ganhou mais uma mãe e mais um pai. E agora que eu tenho meu neto, eu falo, tem o vô, que é o de sangue, né? Tem 2 vô e 2 vó. Sim. Então, a família só cresceu. Para a gente ficasse com briga e desatrito, a família ia se acabar em nada. E dessa forma, a gente se juntando, a gente ficou amigos e a família só tem a ganhar. E aumentou a família e o amor continua. Uhum. Porque a gente daí não tem o amor de homem como mulher, mas tem aquele respeito, aquela consideração por um ser humano e uma pessoa que fez parte da família da gente, né? Sim. De uma forma ou de outra, continua sendo família. Continua sendo família. Entendi. No batizado do meu filho, né? Até na hora que eu fui apresentar, né, a família pro padre, ele ficou meio assim, que era assim, essa daqui é minha mãe com o namorado dela, esse é meu pai com a namorada dele. E essa é a minha família. E eu sempre falei, a minha família é assim. Eu acho que quando ou um namorado da minha mãe ou uma namorada do meu pai não aceita isso, eu acho que essa pessoa não serve pra fazer parte da nossa família. Que é uma família moderna, né? Uhum. Que por mais que não tá junto, mas é família. E é gostoso, né? Que assim, principalmente em aniversário, mas pensando no meu filho. Não tem aquele negócio, mas se o seu pai for, eu não vou.
ou se sua mãe for, eu não vou. Eu consigo ter os dois juntos, reunidos, em ocasiões especiais, e não ficar aquele clima chato. Assim, continuou aquela amizade, aquele amor como ser humano, né? De um ser humano para outro. E, assim, querendo ou não, isso foi fundamental também para superar todas as coisas. E eu espero, assim, que continue, assim, sempre sendo assim, essa convivência, tendo essa harmonia, para o bem de todos. É preciso ter bastante amadurecimento, né? Sim. Para aceitar essas coisas e que é o bem melhor para todos. É literalmente o que a palavra diz, Todo né? mundo deveria. É ser caridoso. É ser caridoso. Cada coisa tem seu tempo. A caridade, ela estando presente, é muito importante. Cada coisa vai ter seu tempo, mas a caridade, ela tem que prevalecer. Então é o amor, é o respeito que a gente tem que ter com o próximo. Isso, querendo ou não, fortalece a família. Só para a gente concluir aqui, né, esse momento de partilha, lembrar que muitas vezes a gente fala da questão de família, mas a gente vem falando durante o encontro, né? Então família de qualquer forma, ela é um presente de Deus. Independente da família que a gente tem, eu já venho falando isso há vários encontros, toda família é perfeita aos olhos do Pai. Independente se é de segunda união, se é uma família que só passa pela viuvez, se é uma família que só a mãe está presente, às vezes porque o pai já faleceu, se é uma família onde os avós ajudaram a criar os netos, se a gente tem uma família onde o filho é de adoção, é família da mesma forma. Se Deus se faz presente ali no meio deles, é família. A gente julga muitas vezes as nossas famílias por um vínculo matrimonial, mas a gente sabe que as nossas famílias podem estar no nosso trabalho, na nossa amizade. Muitas vezes Deus coloca alguém na nossa família que a gente não espera, mas que se faz presente na nossa família da mesma forma. Então, acho que o testemunho de hoje fica muito para a gente refletir, né? Principalmente essa questão. Quem é a minha família, né? Nos olhos de Deus, a minha família é perfeita. Por que muitas vezes eu busco uma família perfeita, sempre olhando para a próxima? A minha, é eu que tenho que buscar a perfeição dentro da minha família. Sim. É os meus olhos que têm que mudar ao ver a minha família. Então eu peço para que a gente fique em pé, coloque as nossas preces. Você que está aí na sua casa já vai trazendo no seu coração as nossas preces para o encontro de hoje, né? O que você tem te afligido. Peço que coloque não só os pedidos, né? Você que está na sua casa, a gente aqui, mas se tem algo a agradecer também que possa ser colocado, porque muitas vezes a gente lembra mais dos nossos momentos de socorro do que dos nossos momentos de alegria. Então você que está aí nos acompanha hoje, traga a sua família na sua mente, os seus pedidos, todos que fazem parte da sua família, os seus doentes, suas aflições, e principalmente também hoje coloque suas alegrias, né? Os momentos que a gente consegue passar em família, que muitas vezes a gente não dá esse valor realmente necessário, mas que a gente sabe que Deus se faz presente ali. Queria que a Edmara começasse. Eu quero agradecer pela minha família, tanto minha família, são os meus pais, como o meu filho e o meu marido, e o meu enteado. Pedir por todas as famílias, pedir bem por todas as famílias, né, que passou por aquilo que a gente passou, para que eles consigam permanecer na fé, né, e passar por todas as dificuldades, não perder o amor que tem dentro do laço familiar e levar, que eles possam, né, que tocar o coração, levar aquilo que a gente passou, né, tentar ser igual para permanecer o lar. Também quero pedir por todos os doentes. E Tia, gostaria de pedir e agradecer. Quero pedir sabedoria para mim e para todas as famílias, que eu acho que o principal é ter sabedoria, e que Deus abençoe a minha família e todas as famílias. Eu gostaria de colocar aqui também, mais uma vez, como a gente vem pondo em todos os encontros, para que Deus fortaleça, né, a nossa fé como família, principalmente a gente como membros dessa comunidade,
para que Deus nos guie, nos ilumine, traga conforto a quem passa por aflições, dê descanso aos doentes, né? Que um dia vão estar junto ao Pai novamente, que a gente possa entender todas essas dificuldades que a família vem passando. Então, como a gente falou hoje, a gente vem falou do divórcio, às vezes da perda, da viuvez, para que Deus traga conforto, de modo geral, a todo mundo que faz parte dessa família, para que Ele nos abençoe, abençoe a nossa comunidade, abençoe a nossa sociedade, abençoe o nosso país, que vem precisando de muitas orações por tudo que a gente vem passando, para que esse vínculo de família, né, como instituição primária, né, criada por Deus, possa fortalecer a nossa sociedade dia após dia e que traga sempre bons frutos, tanto para a gente como pais, mães e filhos, mas também para a gente como cidadãos, médicos veterinários, pedagogas, agrônomos e assim por todos que estão ao nosso lado. Peço que junto a gente reze a nossa oração final, a oração do ano de São José, e para encerrar a gente reze uma Ave Maria. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos pais também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graças, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Só para vocês que estão nos acompanhando em casa, lembrando, a gente vai estar realizando uma missa com uma bênção especial das famílias. Então, a missa de encerramento da Semana Nacional da Família é de suma importância que vocês participem com a gente, né, desse momento de comunhão, né, de comunhão com Deus, mesmo você que não pode comungar de forma física, mas que pode comungar da forma espiritual. Que você possa participar, trazer as intenções das suas famílias, ou mesmo que não vá a família toda, que vá alguém representando, né? A bênção, quando ela é dada para a família, um membro só está representando, então a família toda é abençoada. Então, se você conseguir participar conosco ou acompanhando pelo Facebook da paróquia, a missa no próximo sábado, às 7h30 da noite. Estivemos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.